Eles decidiram seguir em uma direção diferente. Agradecemos suas contribuições, mas sua posição foi eliminada. Essas palavras ainda ecoam nos meus ouvidos. Depois de 12 anos, foi essa frase que eles acharam adequada para me separar de tudo o que eu havia construído, como se a lealdade pudesse ser varrida com uma fórmula corporativa. Sentei ali, ouvindo o tom ensaiado do gerente que dava a notícia, e percebi que toda a minha carreira na empresa estava sendo reduzida a uma dispensa educada. Meu nome é Edward Kane. Tenho 45 anos e trabalhei na Alverson Dynamics por 12 anos. Entrei como analista júnior e subi degrau por degrau, projeto após projeto, até me tornar a pessoa em quem confiavam quando as coisas ficavam difíceis. Por isso eu sabia que a decisão não tinha a ver com desempenho. Eu conhecia meu histórico. Eu conhecia os números que carregava nas costas. Não, aquilo era política, manobras silenciosas em salas de reunião para as quais eu nunca era convidado. Lembro de ter recostado na cadeira, deixando que falassem, enquanto minha mente divagava. Eliminado. Essa palavra ficou. Era tão limpa, tão sem sangue. Eles não disseram demitido. Não disseram descartado. Apenas eliminado, como se eu fosse uma linha com defeito em uma planilha. Quis perguntar, depois de 12 anos, é só isso que eu recebo? Mas não perguntei. Observei os rostos deles, a neutralidade calculada de pessoas que tinham ensaiado aquele momento. Eles esperavam raiva, talvez até um escândalo, algo que justificasse a decisão. Em vez disso, apenas assenti, calmo e deliberado, o que os desconcertou mais do que qualquer protesto poderia. Por dentro, no entanto, a incredulidade fervia. Pensei nos fins de semana que eu tinha sacrificado, nas noites em claro montando estratégias que nos salvaram de prejuízos, nas vezes em que defendi colegas quando a liderança buscava culpados. Carregava esses momentos como moeda, certo de que garantiam meu lugar. Mas eu havia calculado errado. A política usava outra taxa de câmbio. Por fora, permaneci sereno. Fiz perguntas logísticas, benefícios, rescisão, prazos. Deixei que respondessem, sabendo que, para eles, aquela conversa já fazia parte do passado. Mas, para mim, era um lançamento no livro contábil que jamais seria apagado. Ao sair daquela sala, senti duas coisas ao mesmo tempo, a doroca da traição e uma estranha quietude. Não gritei, não discuti, não supliquei. Simplesmente absorvi o golpe. Porque, sob o choque, um pensamento diferente já começava a criar raízes. A reunião terminou do jeito que a maioria delas termina, papéis sendo empilhados, palavras educadas trocadas e pessoas ansiosas demais para seguir em frente. Fiquei sentado por um momento a mais, não porque precisasse, mas porque queria observar. Eles pareceram aliviados quando me levantei da cadeira. O alívio sempre dizia mais do que a simpatia. Do lado de fora da sala de conferências, alguns colegas ficaram por perto, prontos com suas falas. Sinto muito por isso, Edward. Você vai se reerguer. 12 anos não são pouca coisa. As palavras passavam por mim, cada uma ensaiada e superficial. Forcei um aceno educado, aquela espécie de reconhecimento sem expressão que os poupava do desconforto. Nenhum deles queria me ferir, mas nenhum deles queria dizer a verdade também. Por dentro, pesei a ideia de soltar algo cortante. Expor o que eu sabia sobre política, sobre decisões tomadas em salas fechadas, sobre como a lealdade aqui era um contrato de mão única. Mas o pensamento se desfez rápido. Protestar não desfaria o que já tinha sido feito. Protestar só os satisfaria, provando que estavam certos, que eu era amargo demais, inflexível demais, problemático demais. Não ia dar a eles esse prazer. Caminhei até minha sala com passos firmes. Minha plaquinha chamou minha atenção, o brilho apagado sob a luz fluorescente. 12 anos destilados em um pedaço de plástico prestes a ser jogado fora. Abri a gaveta, peguei uma caixa pequena que tinha guardado de uma mudança anos atrás e comecei a empacotar. Sem drama. Apenas o ritmo de esvaziar espaço. Livros, relatórios, algumas fotos emolduradas. Uma caneca que minha filha me deu com as palavras melhor pai, melhor analista.
Cada objeto tinha peso, mas não me detive. A eficiência era o único escudo que me restava. Ao erguer a caixa, notei uma figura parada no corredor. Aaron, um dos analistas mais jovens, não tinha mais que 26 anos. Sempre tinha sido simpático antes, aparecendo com perguntas, ansioso por orientação. Hoje, mantinha os olhos fixos no chão. Murmurou um rápido "se cuida" e passou sem me encarar. A fuga dizia mais do que qualquer despedida poderia dizer. Eu sabia que ele tinha estado naquelas reuniões paralelas. A cumplicidade carrega um certo silêncio. Não o confrontei. Qual seria o ponto? Todos protegem a própria sobrevivência. Ele tinha escolhido o caminho dele, eu escolheria o meu. Carregando a caixa até o elevador, senti a sensação de fim se instalar. As portas se fecharam, me isolando do único lugar de trabalho que eu conhecera por mais de uma década. Ainda assim, por baixo da dor, outro pensamento começou a se firmar. Isso não era um fim, era um ponto de virada. Se eles acreditavam que me cortar era a conclusão, tinham me entendido completamente errado. Meu silêncio agora não era rendição. Era preparação. Quando entrei pela porta da frente carregando aquela pequena caixa, minha esposa, Claire, já sabia. Ela largou o prato que estava enxugando e me olhou com uma espécie de hesitação que eu não via há anos. Então é verdade? Perguntou baixinho. Coloquei a caixa no balcão. Sim. Eles tornaram oficial hoje. O suspiro dela carregava tanto simpatia quanto incômodo. 12 anos, Edward. Como eles puderam simplesmente ela se interrompeu. O que você vai fazer agora? A pergunta veio mais cedo do que eu esperava, embora eu já tivesse ensaiado a resposta na cabeça durante o caminho para casa. Ainda não tenho certeza. Preciso de tempo para pensar. Claire franziu a testa. Nós temos contas. Temos a mensalidade da Sophie. Tempo não é exatamente algo que podemos desperdiçar. Assenti, mantendo o tom equilibrado. Eu sei. Não vou deixar as coisas desmoronarem. Por dentro, eu sentia o turbilhão da incerteza. Mas mostrar isso agora só aumentaria a preocupação dela. Eu precisava firmar o ambiente, mesmo que não conseguisse firmar a mim mesmo. No jantar, Sophie perguntou, pai, por que você chegou tão cedo? Claire me lançou um olhar, como se passasse a responsabilidade da explicação. Consegui esboçar um pequeno sorriso. O trabalho decidiu que não precisa mais de mim. O rosto dela se contorceu em confusão. Mas, você sempre conserta as coisas para eles. Eu consertava. Às vezes consertar não é o bastante. O silêncio tomou a sala. Claire apertou os lábios, sua dúvida não dita, mas presente. Eu podia senti-la, o peso da pergunta se eu teria falhado de alguma forma. Mais tarde, naquela noite, meu telefone vibrou. Era Mark, um velho amigo dos tempos de universidade que manteve contato ao longo dos anos. Atendi, e antes que eu pudesse explicar, ele disse, fiquei sabendo da notícia. Você está bem? Já estive melhor, admiti. Você deu a eles 12 anos. Eles não merecem o seu silêncio. Recostei-me na cadeira. Silêncio não é rendição. É espaço para pensar. Mark riu baixinho. Isso soa como você. Sempre calculista. Só não desapareça. Você é melhor do que eles jamais estiveram dispostos a admitir. As palavras dele me firmaram mais do que eu esperava. Lealdade tem um peso diferente quando vem de alguém que não tem nada a ganhar. Depois que desligamos, fiquei sentado na cozinha escura, enquanto Claire se movia em silêncio escada acima. A dor permanecia, aguda no silêncio, mas por baixo dela eu sentia algo mais firme. Eles me traíram, sim. Eles me descartaram. Mas não me quebraram. A pergunta do "e agora" não sumiria da noite para o dia, mas tampouco minha determinação. Olhei novamente para a caixa sobre o balcão. Para Claire, era um lembrete do que eu havia perdido. Para mim, era prova do que eu ainda carregava, o conhecimento, a disciplina, os anos de experiência que eles não poderiam eliminar com uma única reunião.
As primeiras manhãs depois de deixar a Alverson pareceram vazias, mas eu me recusei a deixar o silêncio virar inércia. Abri um caderno novo e comecei a escrever tudo o que eu sabia, processos que tinha construído, sistemas que otimizei e as ineficiências que a liderança nunca se importou em notar. Quanto mais eu escrevia, mais claro ficava, eles não tinham dispensado apenas um funcionário. Tinham descartado a própria arquitetura da sua estabilidade. Algumas páginas foram mais difíceis que outras. Listei oportunidades que ignoraram, clientes que trataram mal e estratégias que desprezaram porque não se encaixavam em sua política. Cada anotação parecia recuperar algo que haviam tentado apagar. Numa tarde, liguei para um contato de anos atrás, um representante de cliente que já havia elogiado meu trabalho. Conversamos com cautela no começo, atualizando sobre família e vida. Finalmente, eu disse, não estou mais na Alverson. Houve uma pausa, depois uma risada contida. Sinceramente, Edward, não me surpreende. Eles nunca souberam o que tinham em você. Vamos manter contato. A conversa não trouxe oportunidades imediatas, mas acendeu uma fagulha. Se outros viam valor em mim além da empresa, então talvez houvesse um caminho adiante que eu ainda não tinha me permitido considerar. Naquela noite, Mark ligou de novo. Então qual é o plano? Ficar parado esperando eles desmoronarem sem você. Sorri de leve para o telefone. Não desmoronar. Esse não é meu objetivo. Então qual é? Porque dá para ouvir na sua voz, você está tramando alguma coisa. Não estou tramando vingança, Mark. Vingança é sobre machucá-los. Isso é sobre sobrevivência. É sobre construir algo que prove que estavam errados em me descartar. Ele ficou em silêncio por um momento. Isso soa como vingança vestida de roupas melhores. Chame do que quiser. Eu chamo de justiça. Se eu puder criar algo mais forte, mais inteligente, mais enxuto do que o que eles administram hoje, terei minha resposta. Não preciso gritar nos telhados. Só preciso que exista. Mark suspirou. Só garanta que não vai se queimar no processo. Eles não valem a sua paz. Eles já deram um tiro deles em mim, respondi com calma. O que eu faço agora não é sobre eles. É sobre não deixar 12 anos da minha vida terminarem como uma nota de rodapé. Depois que desligamos, voltei às minhas anotações. As páginas já não pareciam uma lista de queixas, mas a planta de algo esperando para ser construído. Não seria barulhento. Não seria apressado. E ninguém, nem mesmo Claire, precisava saber dos detalhes até que estivesse pronto. Naquele quarto silencioso, com a caneta contra o papel, tomei minha decisão. Eu não estava reconstruindo por eles. Eu estava construindo para provar que ser eliminado não significava ser apagado. Consultoria não era glamourosa, mas me deu duas coisas de que eu precisava: capital e controle. Algumas pequenas empresas entraram em contato por meio de conhecidos que lembravam do meu nome. Eles não precisavam de discursos ou política, precisavam de resultados. E resultados eram algo que eu nunca tive dificuldade em entregar. Cada projeto, por mais modesto que fosse, me lembrava que minhas habilidades tinham valor fora das paredes da Alverson. Numa tarde, meu telefone tocou com um número que reconheci. Era Dana, uma ex-colega da divisão de estratégia. Não falávamos desde antes de eu sair. Edward, ela começou, hesitante, soube do que aconteceu. Queria ter ligado antes, mas... Terminei a frase dela em voz baixa. Mas o silêncio parecia mais seguro. Ela soltou o ar sim. É exatamente isso. Olha, não vou fingir que te defendi naquela época. Não defendi. Mas tenho observado o que está acontecendo desde que você saiu. Não é a mesma coisa sem você. Recostei-me na cadeira, deixando as palavras assentarem. O que você quer dizer? Eles estão tropeçando, Edward. Projetos que você costumava estabilizar estão se desfazendo. A liderança está correndo, tentando tapar buracos que nem sabiam que existiam. As pessoas estão nervosas. O tom dela carregava tanto inquietação quanto oportunidade. Perguntei, e por que me contar isso agora?
Porque quero ajudar. Não espero perdão, mas sei como você pensa. Se você está planejando alguma coisa, prefiro estar ao seu lado do que contra você. Considerei as palavras dela com cuidado. Feridas antigas tornavam a confiança difícil, mas eu também entendi a força da desilusão compartilhada. Se você está falando sério, Dana, então entenda isto: não estou perseguindo vingança. Estou construindo algo sustentável. Isso não é sobre humilhá-los, é sobre provar que a sobrevivência não depende da aprovação deles. Ela fez uma pausa, depois disse com firmeza: é exatamente por isso que estou procurando você. Se fosse só vingança, eu não arriscaria. Mas se é sobre criar algo real, eu estou dentro. Conversamos por mais de 1 hora, trocando observações sobre oportunidades perdidas, iniciativas fracassadas e a cultura do medo que tinha se enraizado ainda mais nos corredores da Alverson. Ela tinha percepções que eu não tinha, detalhes de dentro que aguçavam minha visão. Depois que a ligação terminou, fiquei em silêncio, absorvendo o que tinha aprendido. Pela primeira vez desde que saí, senti uma fagulha de algo mais forte do que resiliência. Confiança. A crença de que o que eu estava construindo não era apenas possível, era inevitável. Mantive essa fagulha escondida. Para Claire, disse apenas que a consultoria ia bem. Para Mark, minimizei o progresso. Exteriormente, continuei medido, o mesmo tom calmo que carreguei em tudo. Mas internamente, um movimento diferente corria. As palavras de Dana confirmaram o que eu sempre suspeitei: a Alverson estava tropeçando sem mim. Eles achavam que a eliminação era um fim. O que nunca entenderam é que finais também podem ser fundações. E, tijolo por tijolo, negócio por negócio, eu estava construindo a minha. Comecei a notar pequenas menções em atualizações do setor. Um projeto que eu havia liderado tinha sido adiado 2 vezes. Outro, que eu havia desenhado do zero, estava com rumores de estar acima do orçamento. Não me surpreendeu, mas confirmou o que eu já sabia: eles tinham subestimado o quanto eu carreguei em silêncio nos ombros todos aqueles anos. Quando me encontrei com Claire para um café, ela se inclinou, a voz baixa mas afiada. Eles estão desmoronando, não estão? Você não pode me dizer que esse não é um momento perfeito para agir. Poderíamos soltar algo, apenas um sussurro nos lugares certos. Isso se espalharia. Balancei a cabeça. É exatamente o que eles esperariam. Um ataque mesquinho, fácil de descartar. Não. Deixe que desabem sob o próprio peso. A paciência fará mais estrago do que qualquer coisa que pudéssemos dizer. Ela sorriu de canto, mas não discutiu mais. A tentação estava lá, é claro. Anos vendo a arrogância deles deixaram cicatrizes. Mas a disciplina que eu havia construído era mais forte que o impulso da vingança em sua forma mais crua. Mais tarde, naquela noite, durante o jantar, minha esposa me observou do outro lado da mesa. Você tem estado ocupado. Mas é real. O que você está construindo? Ou é só uma fase? Coloquei o garfo de lado. É real. Os contratos ainda são pequenos, sim, mas são estáveis. E hoje tive uma ligação que pode mudar as coisas. Ela não respondeu de imediato. Apenas assentiu devagar, como se virasse algo dentro da mente. Você soa diferente. Como se realmente acreditasse. Eu acredito, respondi simplesmente. Por que não estou mais correndo atrás da sobrevivência? Estou construindo algo no qual posso me firmar. Foi a primeira vez que ela não retrucou. Não era exatamente apoio, mas a ponta da dúvida tinha se suavizado, e isso já bastava. Na semana seguinte, garanti um cliente que vinha perseguindo em silêncio. Não era um dos gigantes, mas era sólido, uma empresa de médio porte com demandas recorrentes, o tipo de contrato que cria a base. Quando o acordo chegou, não comemorei em voz alta. Sentei à minha mesa, olhei as páginas assinadas e soltei um longo suspiro. Claire me ligou naquela noite. Você conseguiu, não foi? Posso ouvir na sua voz. Sim, admiti. Ela riu. Então começa agora. Não, corrigi suavemente. Já começou. E tinha mesmo.
As rachaduras nas velhas paredes estavam se ampliando. Minha própria estrutura, ainda pequena, ganhava forma. O equilíbrio estava mudando, não em um golpe súbito, mas de maneira silenciosa e deliberada, sem deixar vestígios até que se tornasse inegável. Quando chegou até mim a notícia de que minha antiga empresa finalmente havia tomado conhecimento, não fiquei surpreso. Isso vinha se formando há meses, silenciosamente, de maneira constante, até mesmo aqueles que me haviam descartado não puderam mais ignorar o que estava diante deles. Nosso nome começava a circular nas mesmas conferências onde antes o deles dominava. Clientes que antes eram considerados bastiões fiéis deles agora me ligavam diretamente, pedindo reuniões. A sobreposição era inevitável. O primeiro sinal direto veio por meio de um e-mail de Martin, meu antigo chefe de departamento. Ele o apresentou como uma checagem casual, mas o tom era inconfundivelmente cauteloso. Ouvi dizer que você tem se mantido ocupado. Sempre bom ver ex-colegas indo bem, escreveu ele. Concordei em nos encontrar, não porque eu precisasse de validação dele, mas porque queria medir eu mesmo a mudança. Sentamos frente a frente no pequeno café que costumávamos frequentar durante as pausas do escritório. Ele se recostou, tentando o mesmo ar de confiança despreocupada que costumava exercer sobre mim. Então, esse seu empreendimento impressionante. Embora eu imagine que não seja fácil manter o ritmo quando a novidade passa. Clientes podem ser volúveis. Sorri, firme e tranquilo. Clientes geralmente seguem resultados, Martin. A novidade se desfaz, mas os resultados permanecem. A sobrancelha dele se contraiu, só um pouco. Claro. Mas estamos nesse negócio há muito tempo. Longevidade importa. Verdade, respondi de forma equilibrada. Mas adaptabilidade importa mais. Às vezes não são os anos no setor que contam, é a capacidade de se mover quando o terreno muda. É aí que muitos tropeçam. Ele me analisou por um longo momento, como se buscasse algum sinal de hesitação. Mas não havia mais nenhum para lhe dar. Eu não precisava elevar a voz nem pressionar mais, os fatos faziam isso por mim. Nosso projeto já havia assinado uma parceria com um dos fornecedores mais antigos deles. Um marco silencioso, mas que em breve ecoaria alto nos corredores da empresa. Mais tarde naquela semana, ouvi por um contato em comum que a equipe de liderança estava inquieta. Meu nome surgia em suas reuniões com mais frequência do que gostariam de admitir. Eles tinham esperado que eu desaparecesse na irrelevância. Em vez disso, eu havia me tornado concorrente para o qual não tinham se preparado. Em casa, minha família percebeu a mudança no meu tom ao falar do trabalho. Você parece mais leve, um deles observou. Não discordei. Não era arrogância, era certeza se firmando no lugar. No fim daquele mês, eu estava sentado à mesa de negociação com um cliente que antes eles consideravam intocável. Desta vez, eu não era o gerente júnior anotando no canto. Eu era aquele a quem eles se dirigiam diretamente, o que aguardavam pela palavra final. Não precisei anunciar nada. A realização deles bastava, eu já não era opcional. Eu fazia parte do alicerce agora, e gostassem ou não, o setor começava a se inclinar na minha direção. Conheci eles uma última vez em uma mesa redonda do setor, daquele tipo em que velhas rivalidades vestem sorrisos forçados e palavras educadas. Meu ex-superior, Martin, demorou-se apenas o suficiente para me encurralar após a sessão. Soltou uma risada ensaiada. Então, Elliot, parece que você causou certo impacto. Mas, sejamos honestos, você ainda é apenas um jogador de nicho. As grandes ligas levam décadas. Deixei-o terminar. Ele queria a última risada, mas não percebeu que já a havia entregado no tom. Eu entendo, respondi de forma calma. Mas você e eu sabemos que não se trata de décadas. É divisão. Enquanto outros cortavam custos e apertavam margens, eu investi em resiliência. É por isso que você está sentado à minha frente agora. Ele tentou sorrir de lado, mas vacilou. Resiliência nem sempre dura. Dura quando nasce da necessidade, retruquei. Eu não criei minha empresa para competir com você. Eu a construí porque você me cortou fora.
O fato de ela ter se tornado sua concorrente foi apenas inevitável. O silêncio se alongou entre nós, mais pesado que qualquer explosão. Pela primeira vez, ele não teve uma resposta afiada. Mais tarde naquela noite, minha irmã ligou. Ela tinha visto um artigo de negócios sobre nosso crescimento, nossos contratos se expandindo além de qualquer coisa que a Fairvin pudesse ignorar. Você parece calmo sobre isso, disse. Eu estaria gritando vitória dos telhados. Não há necessidade, falei. Eles já sentem. Cada contrato que fechamos é um lembrete. E a melhor parte é que eu não incendiei a casa deles. Eu apenas construí a minha. Ela ficou em silêncio por um momento e depois riu baixo. Isso é força, Elliot. Você nunca precisou da aprovação deles. As palavras dela ficaram comigo. Por meses, achei que vingança significava prová-los errados, esmagar o orgulho deles. Mas, olhando para trás, percebi que a verdadeira vitória era que eu já não precisava mais disso. Peguei a traição deles e transformei em combustível, mas o destino não foi destruição. Foi independência. Na reunião seguinte do conselho, um dos meus sócios perguntou se eu me sentia vingado. Eu me sinto firme, respondi. Eles sempre vão me lembrar como o homem que subestimaram. Mas eu não preciso me lembrar deles. Minha história não é sobre o que tiraram. É sobre o que construí depois. Essa era a verdade que carregava comigo. Vingança não foi o fogo que os consumiu, foi o alicerce que me tornou mais forte. E quando finalmente me permiti colocar isso em palavras, falei suavemente, quase para mim mesmo. Ignoraram-me, mas em silêncio, construí algo do qual eles nunca escaparão.